O Hospital Colônia de Barbacena, em Minas Gerais, um nome que ecoa horrores indizíveis e que manchou para sempre a história do Brasil. Ele ficou conhecido como Holocausto Brasileiro, um apelido sombrio que denuncia a brutalidade e a desumanidade que ali se praticavam. Aquele local, aparentemente um hospital, um lugar destinado a curar e aliviar o sofrimento, tornou-se palco de uma tragédia colossal, um abismo de dor e abandono que engoliu milhares de vidas. Imagine um local de paredes frias, corredores labirínticos e a constante sensação de opressão pairando no ar. Imagine o cheiro de desinfetante misturado ao odor da miséria, da doença e da morte. Visualize rostos vazios, olhares perdidos, corpos definhando lentamente, esquecidos pela sociedade e abandonados à própria sorte. Essa era a realidade do Hospital Colônia de Barbacena. Fundado em 1903, em um período de efervescência científica e promessas de avanços na área da saúde mental, o hospital nasceu com a nobre intenção de tratar pessoas com transtornos mentais. Acreditava-se, à época, que o isolamento e os cuidados médicos adequados seriam a chave para a reabilitação desses pacientes. Contudo, essa visão idealizada logo se desfez, dando lugar a um sistema cruel e desumano que transformou o hospital em um verdadeiro depósito humano. Ao longo das décadas, o Hospital Colônia de Barbacena desviou-se completamente de sua função original. Em vez de curar, causava sofrimento. Em vez de tratar, negligenciava. Em vez de acolher, rejeitava. Tornou-se um local onde a dignidade humana era sistematicamente violada, onde a vida não tinha valor e a morte era uma constante. O que aconteceu em Barbacena foi muito mais do que um erro, um desvio de conduta ou uma falha no sistema. Foi um crime contra a humanidade, uma atrocidade que envergonha o país e que exige ser lembrada para que jamais se repita. O Hospital Colônia não foi um hospital que deu errado. Foi um campo de extermínio disfarçado, um local onde a sanidade mental foi tratada com barbárie e onde a loucura se tornou sinônimo de desumanização. A história do Hospital Colônia de Barbacena é repleta de relatos chocantes, de testemunhos angustiantes e de evidências irrefutáveis da crueldade que ali se praticava. É uma história que nos confronta com a nossa própria capacidade de sermos indiferentes ao sofrimento alheio, de ignorarmos a dor de quem mais precisa de ajuda. É uma história que nos obriga a refletir sobre a importância da saúde mental, sobre a necessidade de combater o estigma e o preconceito e sobre a urgência de construir uma sociedade mais justa, humana e solidária. Os muros do Hospital Colônia de Barbacena guardaram segredos terríveis por décadas. Segredos que foram silenciados, negados e abafados. Mas a verdade sempre encontra um jeito de vir à tona. E a verdade sobre o que aconteceu em Barbacena é tão sombria e assustadora que é difícil de acreditar. As primeiras vítimas do Hospital Colônia de Barbacena foram os próprios pacientes. Pessoas com transtornos mentais, epilepsia, deficiência intelectual, alcoolismo, depressão e outras condições que, na época, eram vistas como incuráveis e merecedoras de isolamento. Mas, além desses pacientes diagnosticados, o hospital também abrigava pessoas que não tinham nenhuma doença mental. Eram indigentes, moradores de rua, prostitutas, homossexuais, crianças abandonadas, mulheres que foram consideradas desviantes por seus maridos ou famílias e até mesmo opositores políticos. Para muitos, o Hospital Colônia de Barbacena era uma forma de limpar a sociedade, de se livrar daqueles que eram considerados indesejáveis, improdutivos ou perigosos. Era um lugar para onde se enviava aqueles que não se encaixavam nos padrões sociais, aqueles que eram considerados diferentes, estranhos ou incômodos. Uma vez dentro dos portões do hospital, a vida dessas pessoas se transformava em um pesadelo. Elas eram despidas de suas roupas, seus pertences eram confiscados e seus nomes eram substituídos por números. Eram submetidas a exames humilhantes, tratamentos cruéis e condições de vida degradantes. O tratamento médico no Hospital Colônia de Barbacena era baseado em práticas arcaicas e desumanas. Eletrochoques eram aplicados sem anestesia, lobotomias eram realizadas em larga escala e os pacientes eram submetidos a banhos gelados, camisas de força e isolamento em celas escuras e imundas. A alimentação era escassa e de péssima qualidade. Os pacientes raramente tomavam banho e suas roupas eram sujas e rasgadas. A higiene era precária e as doenças se espalhavam radamente. A superlotação era constante e os pacientes dormiam no chão, amontoados uns sobre os outros. Em meio a esse cenário de horror, a violência era uma constante. Os pacientes eram frequentemente agredidos física e verbalmente pelos funcionários do hospital. Eram humilhados, ridicularizados e tratados como animais.
A morte era uma presença constante no Hospital Colônia de Barbacena. As doenças, a fome, o frio, a violência e a falta de cuidados médicos ceifavam vidas diariamente. Os corpos eram empilhados em carroças e levados para o cemitério do hospital, onde eram enterrados em valas comuns, sem nome e sem dignidade. Estima-se que mais de 60 mil pessoas morreram no Hospital Colônia de Barbacena ao longo de sua história. 60 mil vidas perdidas, 60 mil histórias silenciadas, 60 mil almas que clamam por justiça. O Hospital Colônia de Barbacena não foi um hospital que deu errado. Foi um projeto de extermínio, um crime contra a humanidade que jamais poderá ser esquecido. A luta pela verdade e pela justiça em relação ao Hospital Colônia de Barbacena tem sido longa e árdua. Durante décadas, o horror que ali se praticava foi mantido em segredo, abafado pelo silêncio e pela omissão das autoridades. Mas a persistência e a coragem de alguns poucos indivíduos, como a jornalista Daniela Arbex, autora do livro Holocausto Brasileiro, foram fundamentais para trazer à tona a verdade e para denunciar as atrocidades cometidas no hospital. O livro de Daniela Arbex foi um divisor de águas na história do Hospital Colônia de Barbacena. Através de suas investigações, entrevistas e pesquisas, a jornalista conseguiu reconstruir a história do hospital e revelar ao mundo o horror que ali se praticava. O livro causou um grande impacto na sociedade brasileira e internacional. Despertou a atenção da mídia, das autoridades e da sociedade civil para a questão da saúde mental no Brasil e para a necessidade de combater o estigma e o preconceito em relação às pessoas com transtornos mentais. Após a publicação do livro, o Ministério Público Federal iniciou uma série de investigações sobre o Hospital Colônia de Barbacena. Foram ouvidas testemunhas, coletados documentos e realizadas perícias. As investigações confirmaram as denúncias de maus tratos, negligência e violência no hospital. Como resultado das investigações, o Ministério Público Federal ajuizou diversas ações contra o Estado de Minas Gerais e contra os responsáveis pelas atrocidades cometidas no Hospital Colônia de Barbacena. As ações visavam a responsabilização dos culpados, a reparação dos danos causados às vítimas e a garantia de que crimes como aqueles jamais se repetiriam. Além das ações judiciais, o Ministério Público Federal também promoveu diversas iniciativas para preservar a memória do Hospital Colônia de Barbacena e para conscientizar a sociedade sobre a importância da saúde mental. Foi criado um museu no antigo prédio do hospital, onde são exibidos objetos, documentos e fotografias que contam a história do local. Também foram realizados seminários, palestras e exposições. A luta pela justiça em relação ao Hospital Colônia de Barbacena ainda não terminou. Muitos dos responsáveis pelas atrocidades cometidas no hospital nunca foram punidos. As vítimas e seus familiares ainda esperam por reparação e por reconhecimento. Mas a verdade já veio à tona. E a memória do Hospital Colônia de Barbacena jamais será esquecida. O legado do Hospital Colônia de Barbacena é um alerta para a importância de proteger os direitos humanos, de combater o estigma e o preconceito em relação às pessoas com transtornos mentais e de garantir o acesso a serviços de saúde mental de qualidade para todos. É uma lembrança de que a indiferença e a omissão podem levar a atrocidades inimagináveis. É um chamado para a ação, para que jamais permitamos que crimes como aqueles se repitam. É preciso lembrar sempre do Hospital Colônia de Barbacena para que possamos construir um futuro mais justo, humano e solidário. Um futuro onde a saúde mental seja valorizada, onde a dignidade humana seja respeitada e onde a vida de cada pessoa seja considerada sagrada. O horror de Barbacena não reside nos atos cruéis perpetrados dentro daqueles muros, mas também na complacência da sociedade que permitiu que tais atrocidades ocorressem por tanto tempo. A história do Hospital Colônia é um espelho que reflete nossas próprias falhas, nosso preconceito e nossa capacidade de ignorar o sofrimento alheio. A história do Hospital Colônia de Barbacena é uma ferida aberta na alma do Brasil. Uma ferida que precisa ser curada, mas que jamais poderá ser esquecida. É preciso lembrar para não repetir. É preciso aprender com o passado para construir um futuro melhor. A luta por justiça e reparação continua. Há famílias que ainda buscam informações sobre seus entes queridos, que anseiam por um enterro digno e por um reconhecimento da dor que sofreram. Há sobreviventes que carregam as marcas daquele inferno em seus corpos e em suas mentes, que precisam de apoio e de acolhimento para reconstruir suas vidas. A memória do Hospital Colônia de Barbacena precisa ser preservada e transmitida às futuras gerações. É preciso que as escolas ensinem sobre esse capítulo sombrio da história do Brasil, para que os jovens aprendam sobre os horrores da desumanização e sobre a importância de defender os direitos humanos.
É preciso que os museus e os centros de memória mantenham viva a lembrança do Hospital Colônia de Barbacena, para que as vítimas não sejam esquecidas e para que a sociedade reflita sobre os seus próprios erros. É preciso que a arte e a cultura sejam utilizadas para denunciar as atrocidades cometidas no hospital e para sensibilizar a sociedade sobre a questão da saúde mental. O Hospital Colônia de Barbacena é um símbolo da barbárie humana, mas também é um símbolo da luta pela justiça e pela dignidade. É um lembrete de que a esperança pode florescer mesmo nos lugares mais sombrios e de que a voz das vítimas pode ecoar através do tempo. Há ainda muito a ser dito sobre o Hospital Colônia de Barbacena. Há muitas histórias a serem contadas, muitos segredos a serem revelados e muitos horrores a serem expostos. A história de Barbacena é uma história inacabada, que continua a nos assombrar e a nos desafiar a construir um mundo mais justo e humano. O Hospital Colônia de Barbacena raramente se tornou símbolo de um sistema psiquiátrico falido, onde a desumanização era regra e não exceção. Pacientes eram internados muitas vezes sem qualquer avaliação médica adequada, muitas vezes por familiares que desejavam se livrar de pessoas consideradas incômodas, mulheres que desafiavam normas sociais, pobres, alcoólatras, pessoas com epilepsia ou até mesmo crianças. A falta de critérios científicos e éticos transformou o hospital em um depósito de seres humanos, privados de direitos básicos e submetidos a condições degradantes. Ao chegar ao hospital, os internos eram recebidos por um ambiente opressivo, marcado por corredores escuros, celas lotadas e quartos superlotados. Não havia ventilação suficiente, a higiene era precária e o acesso a alimentos era insuficiente. Muitos pacientes recebiam uma refeição por dia, composta de alimentos de baixa qualidade, o que agravava doenças e contribuía para a desnutrição. Casos de fome eram frequentes, e relatos de ex-internos descrevem cenas de desesperança, onde pessoas eram deixadas para morrer sem qualquer assistência. O cotidiano no hospital era marcado pela violência física e psicológica. Internos eram amarrados em camas de madeira por dias ou semanas, muitas vezes sem nenhum motivo clínico. A prática de lobotomias e tratamentos experimentais sem consentimento também era comum, refletindo a completa ausência de ética médica. Documentos históricos revelam que os pacientes eram considerados inúteis ou incapazes e, portanto, dispensáveis. Alguns relatos afirmam que havia médicos que nunca examinavam os pacientes e tratavam-nos como números em registros frios e impessoais. Um exemplo chocante dessa negligência foi o caso de Maria, uma jovem internada aos 17 anos por se recusar a casar. Ela passou anos amarrada a uma cama, sofrendo escassez de alimentos e doenças graves sem qualquer cuidado. Histórias como a de Maria não eram exceções. Estima-se que mais de 60 mil pessoas tenham morrido no hospital ao longo de quase 8 décadas de funcionamento. Muitos desses óbitos não foram registrados oficialmente ou tiveram causas simplificadas, como insuficiência cardíaca ou desnutrição, escondendo a realidade do sofrimento. Além da violência física, havia também a destruição emocional. A separação forçada de familiares, a impossibilidade de comunicação com o mundo externo e a ausência de qualquer perspectiva de recuperação transformavam o hospital em um verdadeiro espaço de tortura psicológica. Pacientes eram tratados como se fossem invisíveis, desprovidos de identidade. Documentos da época mostram que, mesmo quando um paciente pedia para ir embora, era ignorado, e muitas vezes retornava para um ciclo de humilhação e abandono. O Hospital Colônia também se destacou pelo uso indiscriminado de experimentos médicos que hoje seriam considerados crimes de guerra. Medicamentos eram aplicados sem controle, teras agressivas como choque elétrico eram usadas de forma rotineira e lobotomias eram realizadas em larga escala. Muitos pacientes ficaram incapacitados permanentemente ou tiveram sua saúde mental e física devastada. Relatos de ex-funcionários descrevem corredores cheios de gritos, choros e pedidos de socorro que nunca eram atendidos, um verdadeiro retrato do horror institucionalizado. Outro fator que agravava a situação era a superlotação extrema. Em alguns momentos, o hospital chegou a abrigar mais de 5 mil pessoas, quando sua capacidade máxima era de 300. Os quartos compartilhados se transformavam em verdadeiros depósitos humanos, onde a proliferação de doenças era inevitável. Doenças como tuberculose, sarampo e verminoses eram comuns, e em muitos casos, letais. A falta de recursos humanos também contribuía para a negligência. Os funcionários eram poucos e despreparados, e o tratamento dispensado aos pacientes era quase inexistente. O papel da sociedade e do Estado brasileiro nesse cenário é igualmente alarmante. A negligência não se limitava aos muros do hospital. Havia um silêncio institucional que permitia que essas violações de direitos humanos persistissem por décadas.
relatórios de inspeções eram frequentemente ignorados, e denúncias de maus-tratos raramente resultavam em punições efetivas. Esse abandono sistemático evidencia como preconceitos sociais, contra pessoas com deficiência mental, pobres e marginalizados, se traduziam em políticas públicas de extermínio silencioso. Em meio a tanto sofrimento, surgiram algumas vozes de resistência. Jornalistas, familiares e poucos profissionais de saúde tentaram denunciar as condições do hospital, mas enfrentaram enorme resistência. Documentos e fotografias que escaparam da censura revelam a realidade brutal. Corpos empilhados, quartos insalubres, pacientes debilitados e desnutridos. A repercussão internacional dessas denúncias finalmente chamou atenção para a necessidade urgente de reforma psiquiátrica no Brasil, embora muitos pacientes já tivessem perecido. Um caso emblemático foi o de João, um homem internado aos 20 anos por conviver com problemas de ansiedade e depressão. Durante mais de uma década, ele permaneceu acorrentado em celas sem tratamento adequado. João só conseguiu sobreviver graças a um funcionário sensível que, discretamente, fornecia alimentos extras e cuidados mínimos. Sua história, assim como a de inúmeros outros sobreviventes, é um testemunho do poder da empatia em meio à barbárie institucional. O impacto do Hospital Colônia de Barbacena não se limitou à morte física. Sobreviventes carregam traumas profundos, incapazes de reconstruir suas vidas plenamente. A dor, a humilhação e a perda de dignidade são marcas que persistem até hoje, lembrando que o Holocausto brasileiro não foi um episódio histórico, ele é um alerta sobre o perigo do desprezo pela vida humana e pela ética médica. Ao longo dos anos, o país começou a reconhecer oficialmente os horrores do hospital. Pesquisas acadêmicas, livros e documentários têm resgatado a memória dos internos, trazendo à tona a importância da lembrança histórica para evitar que tragédias semelhantes se repitam. O Museu do Hospital Colônia, por exemplo, hoje preserva relatos, fotos e objetos que narram a vida e a morte daqueles que sofreram ali. Cada memória recuperada é um testemunho da resistência à invisibilidade e à injustiça. Estamos ficando por aqui. Gostou do vídeo? Inscreva-se no canal e compartilhe com os amigos para que mais pessoas conheçam essa história e não se esqueçam das lições que ela nos traz. A memória do sofrimento humano precisa ser lembrada e discutida, para que possamos construir uma sociedade mais justa e consciente. O legado do Hospital Colônia de Barbacena nos desafia a refletir sobre nossos valores como sociedade. Ele nos obriga a encarar a crueldade institucionalizada e a negligência como feridas profundas que não podem ser ignoradas. Cada relato de dor, cada vida perdida, é um lembrete de que a vigilância ética, a empatia e a valorização da vida humana são fundamentais. O Holocausto brasileiro não é uma página sombria do passado, é um espelho que revela o quanto ainda precisamos lutar contra o preconceito, a indiferença e a desumanização. Se quisermos honrar as vítimas, precisamos manter viva a memória e agir de forma consciente. Que a história de Barbacena nos ensine a nunca permitir que a dignidade humana seja comprometida, e que cada indivíduo seja visto e tratado com respeito, cuidado e compaixão. Porque lembrar é resistir, e resistir é a única forma de transformar a dor do passado em lição para o futuro. O horror do Hospital Colônia não deve ser relegado ao esquecimento. Ele é um alerta permanente sobre os limites da crueldade humana quando se alia à negligência e ao poder sem controle. Mais do que lamentar, devemos questionar, investigar e educar, para que nenhum outro local se transforme em depósito de vidas humanas, esquecidas e descartadas. A história de Barbacena também nos lembra que o preconceito e a ignorância podem ter consequências mortais. Internar alguém por desobedecer normas sociais ou por ser diferente é um crime contra a humanidade. Cada história de sofrimento ali contida é um grito por justiça que ecoa até hoje. Por fim, a trajetória do hospital é um convite à reflexão sobre nossa responsabilidade coletiva. Não se trata de apontar erros do passado, mas de compreender que a defesa da vida e da dignidade deve ser prioridade em qualquer sociedade. Cada pessoa que conheceu Barbacena, cada relato, cada sobrevivente é um lembrete de que a história precisa ser contada e ouvida. Em um passado não tão distante, a sombra da exclusão e da desumanidade pairava sobre os muros de uma instituição em Minas Gerais. Durante décadas, o Hospital Colônia de Barbacena, outrora um refúgio de esperança, tornou-se palco de horrores inimagináveis, um depósito de vidas consideradas descartáveis pela sociedade. Pobres, mendigos, mulheres grávidas solteiras, homossexuais, órfãos, alcoólatras, pessoas com deficiência e até mesmo aqueles que, por algum motivo, eram considerados incômodos eram sumariamente internados sem qualquer diagnóstico.
Mais de 70% dos internos não sofriam de nenhuma doença mental. Para muitos, o destino era selado por um simples bilhete, uma denúncia anônima ou, pior, pelo desejo egoísta de alguém que queria se livrar de uma pessoa inconveniente. Imagine a cena: uma pessoa arrancada de seu lar, de sua vida, sem entender o porquê, atirada em um ambiente hostil, sem esperança de retorno. Barbacena se transformava, então, em um cemitério de almas vivas, um lugar de onde poucos escapavam com vida. Antes de prosseguirmos com essa triste história, queremos saber de onde você está nos acompanhando. De qual cidade você nos assiste hoje? E qual a sua principal motivação para entender mais sobre esse capítulo sombrio da história brasileira? O que te chamou a atenção nesse tema? Deixe seu comentário. Queremos saber quem está conosco nessa jornada de reflexão e aprendizado. O Hospital Colônia de Barbacena foi fundado em 1903, com o objetivo de tratar pacientes com transtornos mentais. No entanto, ao longo do século XX, a instituição desviou-se de seu propósito original, transformando-se em um depósito de pessoas consideradas indesejáveis pela sociedade. A superlotação, a falta de recursos e a negligência generalizada criaram um ambiente insalubre e desumano, onde os direitos básicos dos pacientes eram sistematicamente violados. A eugenia, teoria pseudocientífica que defendia a melhoria da raça humana através da seleção artificial, também desempenhou um papel importante na tragédia de Barbacena. Influenciados por essa ideologia perversa, muitos médicos e autoridades da época acreditavam que era necessário limpar a sociedade de elementos considerados degenerados, como os pobres, os negros, os homossexuais e as pessoas com deficiência. O Hospital Colônia tornou-se, então, um instrumento de exclusão social, onde os incômodos eram confinados, esquecidos e submetidos a tratamentos cruéis e desumanos. Lobotomias eram realizadas em larga escala, muitas vezes sem qualquer justificativa médica. Eletrochoques eram aplicados como forma de punição e controle. Os pacientes eram amontoados em celas superlotadas, sem higiene, sem roupas adequadas e sem acesso à alimentação decente. A violência física e psicológica era uma constante. Os internos eram frequentemente espancados, humilhados e submetidos a trabalhos forçados. A falta de assistência médica e a precariedade das condições de higiene favoreciam a proliferação de doenças que ceifavam inúmeras vidas. Os corpos dos pacientes que morriam em Barbacena eram frequentemente vendidos para faculdades de medicina, para serem utilizados em estudos e aulas de anatomia. Essa prática macabra, que revela total falta de respeito pela dignidade humana, chocou o mundo quando foi revelada. Estima-se que mais de 60 mil pessoas morreram no Hospital Colônia ao longo de sua história. A maioria dessas mortes poderia ter sido evitada se os pacientes tivessem recebido tratamento adequado e digno. Barbacena se tornou, infelizmente, um dos maiores genocídios da história do Brasil. As denúncias sobre as atrocidades cometidas em Barbacena começaram a surgir na década de 1970, graças ao trabalho incansável de alguns jornalistas e ativistas. No entanto, foi na década de 1980, com a redemocratização do país, que o caso ganhou maior visibilidade e as autoridades começaram a tomar medidas para investigar e punir os responsáveis. O processo de desinstitucionalização dos pacientes do Hospital Colônia foi lento e complexo. Muitos deles haviam passado décadas internados e estavam completamente desvinculados de suas famílias e da sociedade. A reintegração dessas pessoas à vida em comunidade exigiu um grande esforço por parte de profissionais de saúde, assistentes sociais e voluntários. A luta por justiça e reparação para as vítimas de Barbacena ainda não terminou. Muitas famílias ainda buscam informações sobre seus entes queridos que desapareceram na instituição. A memória do Holocausto brasileiro precisa ser preservada para que os horrores do passado não se repitam. E por falar em memória, você já conhecia a história do Hospital Colônia de Barbacena? Qual o seu primeiro pensamento ao ouvir sobre essa tragédia? E se você pudesse voltar no tempo e mudar algo nessa história, o que seria? Compartilhe suas reflexões nos comentários. A história de Barbacena nos lembra da importância de defender os direitos humanos e de lutar contra todas as formas de discriminação e exclusão social. É fundamental que a sociedade brasileira enfrente o seu passado e reconheça as injustiças cometidas contra as pessoas marginalizadas e vulneráveis. O Hospital Colônia de Barbacena é um símbolo da barbárie humana, mas também um lembrete da nossa capacidade de superação e de construir um futuro mais justo e igualitário. A memória das vítimas precisa ser honrada através da busca incessante pela verdade, pela justiça e pela reparação. Ainda há muito a ser dito sobre o Hospital Colônia de Barbacena.
As histórias de sofrimento, de resistência e de esperança precisam ser contadas e recontadas para que a memória não se apague. Como essa história te impacta pessoalmente? Você se sente mais motivado a lutar por justiça social após conhecer os horrores de Barbacena? Qual ação concreta você pretende tomar para evitar que tragédias como essa se repitam? Nos diga nos comentários. Estamos começando a desvendar os horrores e as lições que Barbacena nos oferece, e muito ainda precisa ser explorado. A colônia de Barbacena, apelidada de Holocausto Brasileiro, não era um hospital psiquiátrico no sentido de buscar tratamento e cura. Era, na verdade, um depósito de seres humanos considerados indesejáveis, um lugar onde a exclusão social encontrava sua expressão mais cruel e desumana. A ausência de critérios médicos para internação era regra, e a subjetividade, a discriminação e o preconceito ditavam o destino de milhares de vítimas. Imagine a cena. Uma mulher grávida, solteira na década de 1950, desamparada e marginalizada pela sociedade conservadora da época, é considerada uma vergonha para sua família. Um bilhete anônimo, movido pela hipocrisia e pelo desejo de se livrar do problema, é o suficiente para que ela seja arrastada para Barbacena, onde enfrentará o horror do abandono, da violência e da morte. Ou pense em um homem alcoólatra, lutando contra o vício em um tempo em que o alcoolismo era visto como fraqueza moral e não como uma doença. Desprezado pela família e pela sociedade, ele é internado à força, sem qualquer perspectiva de tratamento ou recuperação. Em Barbacena, ele encontra a degradação física e mental, a perda da dignidade e a morte prematura. Os homossexuais, marginalizados e criminalizados pela sociedade da época, também eram vítimas frequentes da colônia. A simples suspeita de desvio sexual era suficiente para justificar a internação, onde eram submetidos a tratamentos brutais e desumanos, como eletrochoques e lobotomias, na tentativa de curar sua orientação sexual. As condições de vida em Barbacena eram indescritíveis. Os internos viviam em superlotação, sem roupas adequadas, sem higiene básica, sem alimentação decente. Dormiam no chão sujo, expostos ao frio e ao calor, à violência e à humilhação. A falta de médicos e enfermeiros era gritante, e a negligência era marca registrada da instituição. A eletroconvulsotera, ou eletrochoque, era utilizada de forma indiscriminada e brutal, como forma de punição e controle. Pacientes eram amarrados a maçãs e submetidos a descargas elétricas sem anestesia, causando dor intensa e danos cerebrais irreversíveis. A lobotomia, uma cirurgia que consistia na destruição de parte do cérebro, também era praticada em Barbacena, transformando os pacientes em seres apáticos e vegetativos. A morte era uma presença constante na colônia. A falta de higiene, a desnutrição, as doenças infecciosas e a violência cobravam um alto preço. Os corpos dos internos eram empilhados como lenha e vendidos para faculdades de medicina, que os utilizavam em estudos e pesquisas. A dignidade humana era completamente desrespeitada, mesmo após a morte. Um dos casos mais emblemáticos da colônia de Barbacena é o de Maria do Carmo, uma jovem que foi internada aos 16 anos por ter mania de grandeza. Na verdade, Maria do Carmo era uma adolescente sonhadora e extrovertida, que gostava de cantar e dançar. Sua mania de grandeza era uma expressão de sua alegria de viver, que foi brutalmente reprimida em Barbacena. Ela passou mais de 40 anos na colônia, onde sofreu todo tipo de violência e humilhação. Sua história, como a de tantos outros internos, é um testemunho da crueldade e da desumanidade que marcaram a colônia de Barbacena. Outro caso chocante é o de José, um homem que foi internado por ser considerado incômodo para sua família. José era um intelectual, um leitor voraz, um pensador crítico. Sua família, incomodada com suas ideias e questionamentos, o internou em Barbacena, onde ele foi submetido a tratamentos brutais e perdeu a sanidade mental. Sua história é um exemplo de como a colônia era utilizada para silenciar vozes dissidentes e eliminar pessoas consideradas indesejáveis. A colônia de Barbacena era um reflexo da mentalidade da época, marcada pelo preconceito, pela intolerância e pela exclusão social. Acreditava-se que era possível limpar a sociedade, eliminando aqueles que eram considerados diferentes ou inferiores. A colônia era, portanto, um instrumento de controle social, utilizado para manter a ordem e a disciplina, mesmo que isso significasse sacrificar a vida e a dignidade de milhares de pessoas. O impacto da colônia de Barbacena na vida dos internos e de seus familiares foi devastador. Muitos perderam tudo: a família, os amigos, o trabalho, a sanidade mental, a dignidade, finalmente, a vida.
Aqueles que sobreviveram carregam para sempre as marcas do horror e do sofrimento. Suas histórias precisam ser contadas e lembradas, para que tragédias como essa nunca mais se repitam. A luta por justiça e reparação para as vítimas da colônia de Barbacena ainda não terminou. Muitos familiares ainda buscam informações sobre seus entes queridos desaparecidos, exigem indenizações e lutam para que os responsáveis sejam responsabilizados. A memória da colônia precisa ser preservada, para que as futuras gerações conheçam a história desse horror e aprendam com os erros do passado. A colônia de Barbacena é um lembrete sombrio do que pode acontecer quando a sociedade fecha os olhos para a injustiça e a desigualdade. É um alerta sobre os perigos do preconceito, da intolerância e da exclusão social. É um chamado à vigilância e à ação, para que possamos construir um mundo mais justo, humano e inclusivo para todos. Os relatos da época são aterrorizantes. Pacientes nus, famintos, dormindo sobre palha, dividindo espaço com ratos e morrendo de frio. Corpos eram empilhados em vagões e enviados para universidades, onde eram usados em aulas de anatomia. A fome era tão extrema que há testemunhos de pessoas comendo ratos, sapos e até restos humanos. Estima-se que mais de 60 mil pessoas tenham morrido ali, muitas sem sequer ter um nome registrado. Antes de continuar, quero saber de você. De qual cidade ou estado está assistindo a este vídeo? Escreva nos comentários, pois cada lugar tem uma história e curiosidades diferentes, e queremos entender de onde cada espectador está se conectando com essa narrativa. Para entender o horror que se desenrolava nesse lugar, é preciso voltar no tempo. Era uma época em que a medicina ainda estava longe de ser humanizada e as instituições de saúde funcionavam como prisões para aqueles que não tinham ninguém para defendê-los. Imagine entrar em um lugar onde ninguém se preocupava com sua dignidade, onde seu sofrimento era ignorado e onde a sobrevivência parecia impossível. Os registros da época descrevem corredores escuros, cheios de um cheiro insuportável de decomposição, misturado com o odor de doenças e sujeira. Pacientes eram deixados à própria sorte, muitas vezes incapazes de se mover ou falar. A falta de roupas e cobertores tornava o frio quase insuportável, e a palha sobre o chão não passava de uma proteção mínima e suja. As pessoas que chegavam ali eram tratadas como números, não como seres humanos. Relatos apontam que enfermeiros e cuidadores eram muitas vezes agressivos, ignorando os pedidos de ajuda. Alguns pacientes desapareciam, e dias depois seus corpos eram carregados para vagões, enviados a universidades para estudo anatômico, sem consentimento e sem qualquer cerimônia. Você com imaginar viver em um lugar assim? Já parou para pensar naquilo que as pessoas chamavam de tratamento naquele tempo? Comente se com visualizar essa cena e como acha que seria sobreviver sob essas condições extremas. A fome era outro inimigo constante. Há relatos documentados de pessoas caçando ratos e sapos dentro dos próprios corredores, e até de episódios de canibalismo, onde restos humanos eram consumidos por aqueles que não tinham mais nenhuma opção. Além da fome e da negligência, o frio era implacável. No inverno, a temperatura dentro dos quartos podia cair a níveis críticos, e sem roupas ou aquecimento, muitos sucumbiam radamente. Aqueles que ainda conseguiam andar procuravam cobertores ou algum canto protegido, mas a escassez era geral. Para entender a dimensão dessa tragédia, é importante conhecer o contexto histórico. Instituições desse tipo surgiram em uma época em que doenças mentais eram pouco compreendidas e os pobres eram muitas vezes considerados descartáveis. O sistema de saúde pública ainda não existia como conhecemos hoje, e famílias que não tinham recursos deixavam seus parentes nesses hospitais, sem saberem o que realmente acontecia lá dentro. O descaso não parava na alimentação ou no cuidado básico. Os corredores eram infestados de ratos, baratas e outras pragas. Os doentes, debilitados, tornavam-se presas fáceis para infecções que se espalhavam radamente. Uma simples ferida podia se tornar fatal. É impossível não se perguntar: como a sociedade da época aceitava tamanha brutalidade? Como era possível que autoridades, médicos e familiares fechassem os olhos diante de tanto sofrimento? Essa falta de empatia estruturada é uma das partes mais chocantes da história. O envio de corpos para universidades revela outro lado da tragédia. Enquanto muitos morriam sem sequer serem lembrados, suas mortes serviam para fins acadêmicos. As aulas de anatomia se beneficiavam de um fluxo constante de corpos anônimos, e pouco se questionava a ética desse processo. Você já se perguntou como eram feitas essas aulas? Que tipo de ciência precisava de tanto sofrimento para avançar? Deixe nos comentários suas teorias ou reflexões, pois essas perguntas ajudam a entender a complexidade moral daquele período.
Muitos pacientes que chegaram lá não tinham doenças graves, eram pessoas pobres, idosos, órfãos ou marginalizados. O critério para internação era muitas vezes arbitrário, baseado mais na incapacidade de alguém cuidar de si mesmo do que em qualquer diagnóstico clínico confiável. A desumanização era sistemática. Há relatos de pessoas sendo trancadas em quartos sem janelas, sem contato com o mundo exterior, privadas de qualquer estímulo ou cuidado. A solidão e o abandono psicológico eram quase tão letais quanto a fome e o frio. Os funcionários do hospital, muitas vezes sem treinamento adequado, contribuíam para a tragédia. A negligência se misturava à violência. Pacientes eram castigados por gestos simples ou por não obedecerem ordens que não compreendiam. A administração parecia mais preocupada com a ordem e a economia do que com a vida das pessoas sob seus cuidados. Imagine os corredores lotados, pessoas gemendo de dor e fome, e ninguém para ouvir seus pedidos. Alguns relatos falam de pacientes que ficavam semanas sem qualquer contato humano, esperando morrer silenciosamente em um canto. A magnitude da morte é difícil de mensurar. Mais de 60 mil pessoas faleceram nesses locais, muitas sem qualquer registro de nome ou família. Para essas pessoas, não houve funeral, memória ou lembrança, desaparecimento e anonimato absoluto. Alguns corpos eram aproveitados de maneira sistemática para a ciência, enquanto outros eram descartados. A rotina de morte era tão comum que começou a ser normalizada, tornando cada dia mais difícil para qualquer resquício de humanidade sobreviver. O impacto psicológico nos sobreviventes também era profundo. Quem conseguia escapar carregava traumas severos, lembranças de horror, abandono e de cenas que ninguém deveria presenciar. Muitos nunca conseguiram retomar uma vida normal. Você já se perguntou como era a vida desses sobreviventes depois? Como poderiam reconstruir suas histórias após testemunhar tamanha crueldade? Compartilhe nos comentários o que você acha que seria mais difícil de superar. A sociedade da época justificava essa realidade com ideias de moralidade, disciplina e ciência. As pessoas acreditavam que aqueles hospitais eram necessários, que a rigidez e a punição eram formas de tratamento. Mas os relatos mostram que, na prática, isso significava tortura e morte. Cada detalhe é um lembrete do quão frágeis são os direitos humanos quando a empatia é ignorada. Pacientes nus, famintos, abandonados, dividindo espaço com ratos e outros animais, uma realidade que muitos prefeririam esquecer, mas que precisa ser contada para que não se repita. Ao mesmo tempo, a curiosidade sombria sobre como o corpo humano era estudado. O envio de cadáveres para universidades gerava discussões éticas que ainda hoje ressoam nos debates sobre ciência, consentimento e dignidade. Você já pensou em como seria ser um estudante de medicina da época, recebendo corpos de pessoas que morreram em circunstâncias tão brutais? Isso muda a forma como enxergamos o aprendizado e o progresso científico? Escreva sua opinião nos comentários. A fome, o frio e a doença formavam um ciclo contínuo. Pacientes enfraquecidos eram incapazes de lutar por comida ou abrigo, e a ausência de cuidados transformava pequenas enfermidades em mortes inevitáveis. Em meio a tudo isso, surgem relatos de solidariedade, pequenos atos de ajuda entre pacientes ou funcionários compassivos, que tentavam oferecer água, comida ou conforto. Esses gestos, embora raros, mostram que mesmo nos piores lugares, resquícios de humanidade persistiam. O contraste entre a brutalidade sistemática e esses momentos de compaixão torna a história ainda mais complexa. Ela nos obriga a pensar sobre ética, poder e responsabilidade coletiva em qualquer instituição que cuide de seres humanos vulneráveis. As condições eram tão extremas que algumas pessoas deixavam de se alimentar, sucumbindo à desesperança. O desespero era visível nos olhos daqueles que caminhavam pelos corredores, tentando encontrar algum pedaço de dignidade ou sobrevivência. Ao longo dos anos, investigações, relatos e documentos reconstruíram parcialmente essa realidade. Mas muitas histórias permanecem desconhecidas, enterradas junto com aqueles que morreram sem nome. Imagine tentar mapear o sofrimento de dezenas de milhares de pessoas sem registros ou testemunhas. A magnitude do horror é quase incompreensível, mas cada fragmento de relato ajuda a manter viva a memória do que aconteceu. Algumas dessas instituições foram reformadas, outras fecharam suas portas, deixando histórias de dor e abandono. Mas o legado de negligência ainda ressoa em debates sobre saúde mental, direitos humanos e ética médica. Ao ouvir essas histórias, nos perguntamos: como a sociedade poderia permitir que tanto sofrimento acontecesse sem intervenção? Cada detalhe, cada relato,
Cada testemunho é um convite a refletir sobre empatia, responsabilidade e a necessidade de proteção daqueles que não podem se proteger sozinhos. E ainda assim, apesar de todos os registros e estudos, muitas perguntas permanecem. Quem eram essas pessoas? Que sonhos tinham? Que famílias perderam? O que mais nos chama a atenção é a total desumanização do sistema. Como é possível que, em nome da ciência ou da ordem, vidas humanas fossem tratadas como números, como objetos descartáveis, esquecidos pela história? À medida que exploramos mais profundamente essa realidade, percebemos que o horror não estava na morte, mas na rotina do abandono, na normalização da dor e na ausência de voz para aqueles que mais precisavam ser ouvidos. O ar se torna rarefeito. As sombras se alongam, distorcendo a realidade. Uma névoa densa paira sobre a história que estamos prestes a desvelar, uma história marcada por gritos silenciosos e horrores inimagináveis. Uma história que, por tanto tempo, foi abafada pelos muros da ignorância e do medo. Imagine um lugar onde a sanidade é posta à prova a cada instante, onde a esperança se esvai como fumaça e o terror se torna a única constante. Um lugar onde a linha que separa a cura da tortura se torna tênue, quase invisível. Um lugar onde a compaixão é substituída pela crueldade e a empatia, pelo sadismo. Queremos saber, de qual canto do Brasil, ou do mundo, a curiosidade te trouxe até aqui? Qual a sua conexão com histórias que desafiam os limites da compreensão humana? Teve algum familiar que passou por algo similar? Deixe nos comentários. Hoje, vamos adentrar os corredores sombrios de um hospital psiquiátrico que se tornou palco de atrocidades indizíveis. Um lugar que, em vez de acolher e curar, aprisionou e destruiu. Um lugar que, por décadas, perpetuou um ciclo de violência e desumanidade, manchando para sempre a história da medicina e da sociedade. Para compreendermos a dimensão desse horror, precisamos mergulhar no contexto histórico da época. O período entre as décadas de 1930 e 1980 foi marcado por regimes autoritários que assolaram o país, sufocando a liberdade de expressão e consolidando um poder absoluto nas mãos de poucos. Nesses tempos sombrios, as instituições, outrora pilares da sociedade, tornaram-se instrumentos de opressão, controladas por aqueles que detinham o poder. E o que acontecia dentro dos hospitais psiquiátricos? Você já se perguntou como era a vida de quem era considerado louco naquela época? Será que a loucura era mesmo o problema, ou a falta de compreensão sobre os transtornos mentais? Nesse ambiente caótico, onde a lei era frequentemente ignorada e a moralidade, desprezada, os hospitais psiquiátricos se transformaram em verdadeiros depósitos de seres humanos. Pacientes, muitas vezes marginalizados pela sociedade e diagnosticados com doenças mentais que mal compreendiam, eram entregues aos cuidados de médicos e funcionários que, amparados pela impunidade e pelo silêncio, se sentiam livres para cometer as mais terríveis atrocidades. Torturas físicas e psicológicas eram praticadas diariamente. Choques elétricos eram aplicados sem qualquer critério ou justificativa, transformando o tratamento em uma forma cruel de punição. Experiências desumanas eram realizadas em pacientes indefesos, transformando-os em cobaias para a sanha sádica de profissionais desprovidos de qualquer senso de ética ou humanidade. O hospital, que deveria ser um lugar de esperança e cura, funcionava como uma máquina de moer gente. Pacientes eram submetidos a condições de vida degradantes, privados de seus direitos mais básicos e reduzidos a meros objetos de estudo e experimentação. E a sociedade? O que ela sabia sobre o que acontecia por trás dos muros desses hospitais? A maioria preferia não saber. O medo, o preconceito e a ignorância eram armas poderosas que mantinham a população distante da verdade. Acreditava-se que os loucos eram seres perigosos e imprevisíveis, que deveriam ser isolados da sociedade para o bem de todos. Essa mentalidade permitiu que as atrocidades continuassem por décadas, sem que ninguém ousasse questionar ou denunciar. O silêncio se tornou cúmplice, e a omissão, uma forma de perpetuar o horror. Os gritos de dor dos pacientes ecoavam pelos corredores do hospital, mas eram abafados pela indiferença e pela falta de compaixão. Mas quem eram esses pacientes? Quais eram suas histórias? Muitos deles eram pessoas comuns, que sofriam de doenças mentais tratáveis, como depressão, ansiedade ou esquizofrenia. Outros eram vítimas de traumas, abusos ou negligência. E alguns, infelizmente, eram considerados diferentes ou inconvenientes pela sociedade da época. Mulheres solteiras, homossexuais, dissidentes políticos, pessoas com deficiência intelectual. Todos eram alvos fáceis para a sanha autoritária e moralista da época.
Eram internados compulsoriamente, sem qualquer direito à defesa ou a um julgamento justo. Suas vidas eram destruídas, seus sonhos eram desfeitos, e suas histórias eram apagadas da memória coletiva. E os médicos e funcionários? Quem eram esses indivíduos capazes de tamanha crueldade? Alguns eram sádicos declarados, que encontravam prazer na dor alheia. Outros eram indiferentes ao sofrimento dos pacientes, considerando-os meros objetos de estudo ou de trabalho. E alguns, talvez, fossem vítimas de um sistema perverso, que os corrompia e os desumanizava. Mas, independentemente de suas motivações, todos eram responsáveis pelas atrocidades cometidas. Todos foram cúmplices de um sistema que negava a dignidade humana e perpetuava a violência. E todos devem ser responsabilizados por seus atos, para que a justiça seja feita e para que a história não se repita. As denúncias eram raras, e quando aconteciam, eram radamente abafadas pelo poder dos regimes autoritários. A impunidade era a regra, e a esperança, a exceção. Os pacientes viviam em um estado de terror constante, temendo a cada instante a próxima tortura, o próximo choque, a próxima experiência desumana. As condições de higiene eram precárias, a alimentação era inadequada, e a superlotação era norma. Doenças se proliferavam honradamente, transformando o hospital em um foco de infecção e morte. Pacientes morriam diariamente, vítimas de maus tratos, negligência ou doenças infecciosas. E suas mortes eram, em geral, ignoradas ou justificadas como complicações da doença mental. E o que acontecia com os corpos? Muitos eram enterrados em valas comuns, sem qualquer identificação ou cerimônia. Suas histórias eram esquecidas, seus nomes eram apagados, e suas vidas eram reduzidas a um número em um prontuário médico. Mas, apesar de todo o horror, nem tudo estava perdido. Alguns poucos indivíduos, movidos pela coragem e pela compaixão, ousaram desafiar o sistema e denunciar as atrocidades cometidas. Enfermeiros, assistentes sociais, jornalistas e ativistas dos direitos humanos uniram forças para expor a verdade e lutar por justiça. Eles enfrentaram ameaças, perseguições e até mesmo a morte, mas não desistiram de sua luta. Sabiam que era preciso romper o silêncio e revelar ao mundo as atrocidades que aconteciam por trás dos muros dos hospitais psiquiátricos. E, graças a seus esforços, a verdade começou a vir à tona. Reportagens investigativas foram publicadas, documentos secretos foram revelados, e testemunhos chocantes foram divulgados. A sociedade começou a despertar para a realidade sombria dos hospitais psiquiátricos, e a pressão para que algo fosse feito se tornou cada vez maior. E vocês, o que pensam sobre tudo isso? Acreditam que a história pode nos ensinar a não repetir os erros do passado? Será que estamos realmente aprendendo a lidar com a saúde mental de forma mais humana e acolhedora? A luta pela reforma psiquiátrica, que buscava a desinstitucionalização dos pacientes e a criação de serviços de saúde mental mais humanizados e integrados à comunidade, ganhou força e apoio popular. Leis foram criadas, políticas públicas foram implementadas, e os hospitais psiquiátricos começaram a ser desativados, um a um. Mas a luta ainda não acabou. A reforma psiquiátrica é um processo contínuo, que exige vigilância constante e compromisso de todos. É preciso garantir que os direitos dos pacientes sejam respeitados, que os serviços de saúde mental sejam acessíveis e de qualidade, e que a sociedade como um todo se conscientize sobre a importância da saúde mental e da inclusão social das pessoas com transtornos mentais. E quais seriam os próximos passos? Como podemos garantir que os horrores do passado não voltem a se repetir? O auge desse horror aconteceu entre as décadas de 1930 e 1980, quando o país vivia sob regimes autoritários e o controle sobre instituições era praticamente inexistente. Médicos e funcionários, amparados pela impunidade e pelo silêncio, praticavam torturas, choques elétricos e experiências desumanas. O hospital funcionava como uma máquina de moer gente, e a sociedade, em grande parte, preferia não saber. Esse período, marcado pela negação dos direitos humanos, deixou uma cicatriz profunda na memória coletiva. Durante esses anos sombrios, um dos exemplos mais emblemáticos foi o famoso Hospital Psiquiátrico Pedro II, no Rio de Janeiro. Nesse espaço, uma série de relatos de abuso surgiram, revelando que pacientes eram submetidos a tratamentos desumanos, muitas vezes piorando suas condições mentais. As paredes do hospital, que deveriam ser um refúgio, tornaram-se um palco de desespero, onde a dignidade humana era frequentemente esquecida. Tais experiências não eram meros relatos isolados.
Análise de documentos e testemunhos escritos por aqueles que sobreviviam a essa brutalidade provavam a sistematização da violência. Outro caso igualmente perturbador ocorreu na colônia Juliano Moreira, em Minas Gerais, onde pacientes eram frequentemente confinados em celas superlotadas, expostos a condições higiênicas deploráveis e negligência total. Estudos hoje revelam perdas irrecuperáveis de vidas e dignidade, além de traumas que persistem nas gerações seguintes. A lembrança de uma sociedade que se calou diante de tamanha crueldade gera questionamentos cruciais sobre responsabilidade coletiva. Mediante essa realidade, pontua-se que a existência de grupos de defesa dos direitos humanos, mesmo que tímidos, contrabalançavam pouco o ambiente opressivo. Esses militantes denunciavam os horrores encontrados nas instituições e buscavam dar voz aos que foram silenciados. No entanto, suas vozes eram muitas vezes abafadas por um Estado que preferia esconder suas práticas inadequadas sob o manto da honra pública. As repercussões dessa repressão institucional transcenderam as barreiras, levando um clamor crescente pela justiça e pela recuperação da dignidade humana. As experiências vividas nos hospitais se tornaram um tema recorrente no debate sobre saúde mental. O controle social instaurado pelos regimes não silenciou os pacientes, mas também transformou a psiquiatria em uma extensão do aparato militar do Estado, onde os profissionais eram cooptados para servir a um objetivo maior: a manutenção da ordem, pouco importando os métodos utilizados. Com a redemocratização da sociedade nos anos 80, houve um clamor por reformas. A luta pela desinstitucionalização e pela humanização do tratamento psiquiátrico ganhou força, norteada por um novo olhar sobre a saúde mental que se distanciava das práticas cruéis de antes. Iniciativas como o movimento da luta antimanicomial buscavam resgatar a cidadania dos pacientes e promover uma saúde mental mais justa e respeitosa. Este novo paradigma trouxe à tona inovações significativas e um esforço para promover a reabilitação social em vez da mera contenção. Entretanto, mesmo após décadas passadas, a sombra da tortura e do descaso ainda permeia as instituições de saúde mental no país. Muitas pessoas que viveram essas terríveis experiências ao longo da história ainda lutam para superar seus traumas. O progresso tem sido lento, e as vozes dos sobreviventes precisam ser ouvidas para que a memória não seja esquecida e a história não se repita. As feridas abertas por esses anos continuam a afetar não os indivíduos que passaram por essas experiências, mas também suas famílias e a sociedade em geral. A luta é contínua e exige um comprometimento genuíno de todos. Não podemos permitir que essa história se repita ou que as lições aprendidas se dissipem no tempo. As políticas públicas têm um papel fundamental nesse processo não só pela implementação de novas estruturas de cuidado, mas também por engajar as comunidades a se envolverem ativamente na defesa do bem-estar dos indivíduos afetados. A convite da história e da memória, é hora de se unir à luta pela justiça e pela dignidade de todos os seres humanos, incluindo aqueles que sofrem com doenças mentais e a carga que a sociedade lhe impõe. Não podemos fechar os olhos para as injustiças que ainda persistem. Assim, precisamos promover a educação nas escolas e em outros espaços sociais, proporcionando compreensão sobre o que significa estar em sofrimento, não só para romper estigmas, mas também para construir um futuro melhor para todos. Ao longo de décadas, o Hospital Colônia de Barbacena tornou-se um símbolo de um sistema que falhou em reconhecer a dignidade humana em seus pacientes. Nas décadas seguintes, após denúncias e investigações acirradas, como as da corajosa jornalista Daniela Arbex, a verdadeira face daquela instituição começou a ser revelada. O terror silenciado por tanto tempo finalmente encontrou uma voz, expôs a crueldade que ali reinava e lançou luz sobre uma questão que muito precisava ser discutida. Antes de continuar, gostaria de saber: de qual cidade ou estado você está assistindo a este vídeo? Compartilhe nos comentários. Sua história, o seu lugar, são peças essenciais nessa narrativa. O Hospital Colônia de Barbacena, inaugurado na década de 1900, tinha a ambição de ser um centro de reabilitação para aqueles considerados problemáticos pela sociedade. No entanto, o que se viu dentro de suas paredes foi muito diferente. Durante quase um século, milhares de pessoas foram encaminhadas para lá, muitas vezes sem qualquer diagnóstico adequado. Eram homens e mulheres que, em vez de receberem tratamento digno, foram condenados a viver em condições subhumanas. Os relatos sobre descaso médico são a ponta do iceberg. A verdade vai além disso, revelando um sistema que desumanizava e marginalizava. O que explica essa brutalidade? Por que uma sociedade tão rica em cultura e história permitiu que um local tão cruel existisse por tanto tempo? A resposta não é simples, mas passa pela forma como encaramos a diferença.
Em uma sociedade que frequentemente enxerga a exclusão como um destino inevitável e a diversidade como um sinal de fraqueza, o resultado é a formação de instituições que refletem esses valores distorcidos. No caso de Barbacena, a diferença, em suas mais variadas formas, era tratada como doença. Neste contexto, o tratamento dos pacientes do hospital era marcado por abandonos tristes e práticas questionáveis. Com a falta de recursos e uma equipe médica despreparada, os pacientes eram frequentemente negligenciados, relegados ao anonimato em um laboratório de dor. Muitas vezes, a incapacidade de compreender ou aceitar a condição do outro resultava em violência não física, mas emocional e psicológica. As histórias de vida que se entrelaçavam ali dentro eram, em sua maioria, conturbadas e marcadas por traumas que só se aprofundavam com o passar do tempo. Daniel Arbex, em sua obra inquietante, traz relatos de ex-pacientes e funcionários que revelam a sordidez do lugar. Sua coragem em escrever sobre Barbacena fez com que as vozes silenciadas finalmente fossem ouvidas. O que nos leva a refletir: quantas histórias ainda permanecem invisíveis, ocultas nas sombras da nossa sociedade? Enquanto assistimos a isso, devemos nos questionar: como somos responsáveis por essas narrativas? Você já se perguntou quantas vidas poderiam ter sido salvas se a sociedade houvesse dado a devida atenção e cuidado? Além do ato de denunciar, a jornalista nos convida a pensar sobre a importância da empatia e da inclusão. A verdadeira mudança começa quando decidimos escutar. E você, já se sentiu parte de uma história que desejava contar, mas não teve a coragem? Que tal compartilhar nos comentários como você lida com a diferença nas relações do seu dia a dia? É fundamental lembrar que Barbacena não foi um caso isolado. O abandono da saúde mental permeia diferentes épocas e lugares. Vote-se a examinar a maneira como tratamos os que estão à margem, pois isso revela muito sobre quem somos como sociedade. As cicatrizes que Barbacena deixou em sua história não podem ser apagadas, mas podem nos ensinar a construir um futuro diferente. Por trás dos muros frios do hospital, havia vida, dor e esperança. Eram pessoas que não se encaixavam em um mundo que exige conformidade. A diferença, que é uma parte intrínseca da experiência humana, nunca deveria ser tratada como um fardo a ser exterminado. O desafio está em desconstruir essa visão e abraçar a diversidade como uma fonte de riqueza. Ao educarmos aqueles ao nosso redor, não estamos mudando percepções, estamos moldando um mundo mais justo. Outro aspecto a ser considerado é a luta dos familiares que, em meio a tanta dor, se tornaram defensores dos direitos dos pacientes. Sabemos que muitos deles foram deixados à mercê do sistema. A sociedade deveria ter sido um apoio, mas muitas vezes se tornou uma barreira. Como você enxerga essa dinâmica? Você já presenciou casos em que a falta de apoio resultou em consequências devastadoras? No fundo, Barbacena é uma expressão de um problema que se aproxima do universal. A saúde mental ainda é cercada por estigmas que precisam ser rompidos. Assim, as lições aprisionadas no passado nos instigam a olhar mais para o presente e a nos perguntar: que tipo de futuro estamos construindo? Sua voz, aqui, é vital. Compartilhe suas reflexões e experiências nos comentários. O tempo urge, e é crucial que continuemos a tratar esses assuntos como prioridade de nossas agendas. Por isso, a discussão sobre a saúde mental deve ser frequente em todas as partes do país. Que passos podemos dar para garantir que a tragédia de Barbacena nunca mais aconteça novamente? O que cada um de nós pode fazer para que toda vida seja respeitada e valorizada? O seu envolvimento é precioso e necessário para garantir que as sombras de Barbacena não voltem a se repetir.